Tribunal Aeronáutico CSI da Aviação. Esta é uma concepção do professor Calazans. Nós vamos comentar hoje aqui um acidente aeronáutico envolvendo um helicóptero que caiu em Minas Gerais. Antes mesmo de comentarmos, tecer comentários sobre esse acidente, vamos ver um vídeo que foi gravado no momento que antecedeu o acidente. Então, nós temos aqui uma aeronave se aproximando, é um helicóptero, tá? E a gente percebe aqui que as condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual, tá? Lembrando que o voo visual é aquele voo que o piloto faz tendo como referência externa as elevações, os obstáculos, tendo ele obrigação de desviar desses obstáculos, dessas formações e assim por diante. Então, nós temos ali uma condição favorável. Então, ele está progredindo para o pouso. O céu está nublado, mas essas nuvens em nada compromete a visibilidade e nem mesmo o teto, a altura das nuvens não compromete. Então, nós percebemos aqui que é um helicóptero, tá? Conhecido como Robson 44, Robson 44, é uma aeronave, né? Um helicóptero que transporta aí 4 pessoas, o piloto mais 3 passageiros. Continuando aqui, tudo indica, tá? Eu estou falando tudo indica porque nós estamos na fase das hipóteses, que ele estava em procedimento para pouso, a gente percebe aqui que ele estava em baixa velocidade e também baixa altura. Aqui tem um campo de futebol, que nós entendemos que ele estava em procedimento para pouso neste campo de futebol. Se aproximando ali, está fazendo o seu procedimento para pouso, está ali se programando para o pouso, e nós vemos aqui duas torres de alta tensão. Provavelmente não, com certeza, aqui nós temos também uma rede de alta tensão, fios de alta tensão. Progredindo, e opa, ele tocou ali, a gente percebe, ele bateu nos fios, claro que não deve ter visto, então nós temos aqui, repetindo, 2 torres de alta tensão, aqui nós temos o fio, o piloto não deve ter visto, tá? E aí ele bate, voltando lá, ele vai, voltando, deixa eu ver aqui, vamos ver novamente aqui, então o piloto se aproxima para o pouso, eu falo hipoteticamente, que eu creio que ele estava se preparando para o pouso, as autoridades aeronáuticas investigativas vão confirmar essa tese. Na aproximação para pouso, o Robson 44, transportando 4 pessoas, piloto mais 3 pessoas, se aproxima em baixa velocidade, em baixa altura, boa visibilidade, sem restrição de teto, sem restrição de visibilidade, ele se aproxima para o pouso, se enquadrando para a final, provavelmente nesse campo de futebol, quando, de repente, aqui as 2 torres de alta tensão aqui, quando, de repente, ele colide os fios de alta tensão, perde a estabilidade e cai, ok? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans e tenho o maior prazer em tê-los a bordo para que nós possamos decifrar mais um episódio aqui do Tribunal Aeronáutico CSI da Aviação. Esse acidente ocorreu no dia 21 de setembro de 2022, no distrito de Divino do Traíra, Engenheiro Caldas, Minas Gerais. 320 quilômetros ali de BH, Belo Horizonte. 4 pessoas a bordo. O piloto, estava também um deputado federal por Minas Gerais, que era também candidato, que é candidato às eleições de 2022, um profissional da comunicação e também o vice-prefeito de Governador Valadares. Todos sobreviveram. Tiveram, né, alguns arranhões, mas nada grave, ok? E nós vamos trabalhar aqui com teses, hipóteses, e mais importante aí, linha de investigação. Eu tive a oportunidade de dar assessoria já sobre esse caso para vários profissionais da comunicação, repórteres, e eu deixei bem claro que, no momento que nós estamos, para vocês terem uma ideia, estou gravando este vídeo aqui, um dia após o acidente,
E é claro que não dá para a gente falar em causas, em fatores contribuintes, que é muito leviano qualquer declaração, qualquer afirmação nesse momento. Mas sim, podemos trabalhar com teses. Quais seriam as teses? Então, nós vamos fazer aqui um brainstorm, né, uma visão geral do que é esse acidente, e até mesmo me fizeram uma pergunta: qual a relação deste acidente com o acidente de Marília Mendonça? Vamos ver qual é. Então, não temos intenção nenhuma de culpar piloto ou quem quer que seja. Ninguém nesse vídeo vai ser culpado, e nós também não vamos falar sobre responsabilidade. Então, nós percebemos que a aeronave estava no procedimento para pouso e estava em condições visuais. Tá? Podemos analisar isso. Por quê? É muito comum voo visual. Havia visibilidade, as condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual? Claro que as autoridades aeronáuticas vão decifrar de uma forma mais técnica e precisa. Nós tivemos um vídeo, e um vídeo assim, podemos fazer algumas considerações, mas o vídeo por si só fica difícil de nós determinarmos. Mas, pelo vídeo, percebemos, e eu tenho para mim que vai caminhar nesse sentido, que as condições eram favoráveis ao voo visual. Tá? Então, na minha opinião, o piloto ali não cometeu nenhuma infração à regra. As regras de tráfego eram quanto ao voo visual. Calazans pousa em campo de futebol. É possível que um piloto, um helicóptero, um helicóptero pouse? É sim, é plenamente possível. Nós temos aí um chamado pouso ocasional. Né? A ICA 104, Instrução do Comando Aeronáutico 104, eu não gosto muito de falar de nome de documentos, porque muitos documentos, ao longo do tempo, ele muda de nome e assim por diante. Mas nós podemos entender que existe uma regulamentação que trata do voo de helicóptero. Hoje é a ICA 104. Na ICA 104 é previsto, sim, o pouso ocasional. É claro, para que um piloto de helicóptero realize um pouso ocasional, ele tem que preencher alguns requisitos, tem que voar dentro de certos parâmetros. Quais são esses requisitos, Calazans? Quais são esses parâmetros? Esses requisitos estão estabelecidos nesse documento. As autoridades aeronáuticas vão fazer uma análise do voo comparando com as regras. Repito, na minha opinião, em tese, não houve infração de tráfego aéreo em relação ao pouso ocasional, desde que esse pouso, é claro, tenha cumprido as exigências deste documento aqui. Calazans, qual é a semelhança entre esse acidente e de Marília Mendonça? São vários, né? São várias as semelhanças, né? A gente vê aqui que, por um acaso, o mesmo estado, né, de Minas Gerais. Mas lembrando que esse acidente ocorrido com esta renomada cantora foi uma aeronave fixa, né, uma aeronave de asa fixa, foi um avião e não um helicóptero. Estava também num procedimento para pouso. Uma diferença, estava num procedimento para pouso de um aeródromo. Vamos aqui generalizar como aeroporto. Em síntese, não é a mesma coisa, mas aeródromo é uma superfície homologada pela ANAC, né, para pouso e decolagem. Então, esse aeródromo era, sim, homologado. Qual é a diferença do pouso ocasional em campo de futebol? Lembrando que não é irregular pouso em campo de futebol, desde que ele tenha cumprido as exigências. Mas aqui, se tratando de um aeródromo tem uma carta de pouso. O campo de futebol não tem uma carta de pouso. Na carta de pouso, nós temos ali um procedimento previsto, as manobras previstas e também a informação de obstáculos. Então, no caso da Marília Mendonça, o piloto da aeronave, asa fixa, era o King Air, tinha uma carta aeronáutica, e essa carta aeronáutica tinha a informação sobre obstáculos, sua posição em relação à pista de pouso e sua elevação, altura. É esta a diferença básica, né, principal. Então, no pouso, no campo de futebol, é um pouso ocasional, o piloto previamente não tem essas informações. Então, o piloto ele precisa estar
com a atenção redobrada para que ele perceba quais são os obstáculos e, tendo realizado o voo visual, se desviar desses obstáculos. Tá? Então, a semelhança é essa. São essas e outras também. Então, o que aconteceu ali no Marília Mendonça, que é semelhante com esse caso? Também, a aeronave, no caso Marília Mendonça, o avião chocou ali os fios de alta tensão. Tá? Alta tensão, essa é. E aí tem um ponto principal. Qual é o ponto principal? Uma coisa que está sendo discutida no caso Marília Mendonça. Uma vez que lá era um aeródromo, tinha a carta de pouso e tinha uma rede de alta tensão. Existe um documento, tá? Existe um documento que estabelece a instalação de rede de alta tensão, tendo a obrigação de conter essas bolotas, esses ciclos aí que são grandes para sinalizar. Aí a pergunta que nós fazemos. No caso de Marília Mendonça, havia essas bolotas, havia essas esferas? Eu ainda não estou participando, ainda não, na verdade, eu não estou participando da investigação, mas é esta uma pergunta. Segundo informações preliminares, não existiam essas bolotas. Nós vamos ver quais são as conclusões que vão chegar às autoridades aeronáuticas em relação a isso. Tinha que ter essas bolotas. Se é que não tinha, por que não tinha e de quem era a responsabilidade da instalação? No caso, tá, do nosso acidente, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos voltar aqui ao helicóptero se aproximando ali da rede. Tá? Na rede aí, YouTube, principalmente, vocês vão encontrar outros vídeos sobre esse acidente aqui. Tá? Então, vamos lá. Lembrando, né, que aqui não é um aeroporto, não é um aeródromo oficial. Tá? Então, provavelmente, não havia uma carta de aproximação de pouso visual contendo essas informações que tinha no aeroporto da Marília Mendonça. Tá? Então, ele prossegue aqui para o pouso. Tá? Aqui que nós temos aqui, agora aqui nós temos as duas torres de alta tensão. Aqui, bem à esquerda, não nesse vídeo, não vai dar para mostrar nesse vídeo, vocês podem ver no YouTube, bem à esquerda aqui, nós temos uma estrada. Aí eu faço a seguinte pergunta: quando um fio de alta tensão cruza uma estrada, ele tem a obrigação de ter essas esferas sinalizadoras. Então, eu faço uma pergunta: será que tinha essas esferas? É uma pergunta que eu faço, é uma linha de investigação, as autoridades aeronáuticas vão checar isso aí. Porque se tinha uma estrada e esta rede de alta tensão cruzava a estrada, tinha que ter. Tá? Se tinha essas bolotas, ficaria mais fácil a visualização desses fios de alta tensão. Eu quero dizer uma coisa bem clara aqui, eu já fui piloto, voei bom tempo na aviação geral, e eu quero dizer a você o seguinte, que visualizar a fiação por si só é muito difícil. Dependendo da posição do sol, da visibilidade, é praticamente impossível visualizar. Então, fica aí mais uma pergunta, mais um item da linha de investigação. Essa rede de alta tensão cruzava uma estrada? Se cruzava uma estrada, sim, deveria ter as bolotas. Tinha as bolotas? Isso iria facilitar a visualização. Lembrando que aqui não é um aeroporto oficial, ou melhor, quando eu falo não é, pode não ser, eu acredito que não seja, a gente precisa checar com as autoridades aeronáuticas, e elas vão checar isso. Lembrando que eu estou estabelecendo tese. Essa é a linha de investigação que as autoridades vão investigar. Ok? Então, olha que coisa interessante, né? Nós tivemos, depois do acidente de Marília Mendonça, uma lei, um projeto de lei para definir, né, a instalação de bolotas, de esferas sinalizadoras. Pessoal, não é o nosso caso aqui, não precisava disso. Já existe um documento que regula este assunto.
Tudo bem que uma lei tem mais força do que um documento regulamentar, mas, a rigor, não haveria essa necessidade. Quiser aí ganhar tempo, holofote, mas tudo bem, deixa quieto esse negócio aí. E aí, vamos lá. Quais foram as causas? Quais foram os fatores contribuintes? Um repórter me fez a pergunta: Calazans, mas o piloto não viu? Calazans, mas o piloto não deveria ter visto. Quando ele me fez essa pergunta, ele estava tendendo a já estipular determinadas causas. Não dá, é muito cedo, não sei, haverá necessidade de entrevistar o piloto, não sei quais eram as condições de voo, se era condição normal, se era anormal, se o piloto estava tendo algum problema ou não. Tá? Então, a gente vai ver aí quais são as causas, lembrando que as causas se diferem dos fatores contribuintes. Isso aqui eu explico no meu curso de perito aeronáutico, tá? Então, causa a investigação judicial para fins de responsabilidade. E a investigação técnica, aquela investigação feita para prevenção de acidentes, ela fala em fatores contribuintes. São coisas diferentes. Para mim, isso aqui é o cerne, é o ponto principal entre uma investigação judicial e uma investigação técnica. É o ponto mais importante, mas eu explico isso bem no meu curso, de uma forma bem clara. Tá? Culpa e responsabilidade. Tá? Nós sabemos que, caso alguém queira, nós tivemos ali vítimas com lesões corporais, né? lesão corporal. Essa lesão foi leve, nós entendemos que foi leve, tá? Mas há, sim, possibilidade de responsabilidade civil, indenização. Há, sim, essa possibilidade. Calazans, quem deve ser culpado? Quem deve ser responsável? Isso aí não faz parte da investigação para fins de prevenção. Isso faz parte da investigação judicial, para apurar culpa e responsabilidade. Isso aqui, tá? É um ponto muito importante. Existe essa responsabilidade? Claro que existe. Nós tivemos ali um acidente. Caso um dos interessados, uma das vítimas, queira propor uma ação civil de responsabilidade por danos morais, é plenamente viável. Mas a quem recorrer? O responsável pela rede de alta tensão, o responsável pela aeronave? Tá? É prematuro firmar isso, mas eu posso garantir que essas pessoas serão relacionadas. E aí, apurar a responsabilidade de quem deu causa ao acidente para uma futura responsabilização. Pessoal, esse assunto, aqui foi um brainstorm, linhas gerais. Mas, se você quiser, nós temos o CSI da aviação, para leigos, né? Para você que não é da aviação, para você que não é da atividade aérea, nós temos ali vários comentários sobre vários acidentes aeronáuticos de uma forma mais profunda. Esse acidente, de uma forma mais ampla e profunda, será, sim, discorrido no nosso CSI da aviação. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para que, caso você queira, participar do nosso site CSI da aviação e ter acesso a esse e muitos outros casos. Para você que é da aviação, que é jurista também, você pode também fazer os nossos cursos de perito aeronáutico e de direito aeronáutico. Então, você que é jurista, advogado, juiz, promotor, delegado, piloto, controlador, engenheiro de voo, se você quiser, nós temos também a concepção curso para os leigos, né, o CSI da aviação, e o curso para aqueles que são especialistas e queiram atuar como perito aeronáutico, especialista em direito aeronáutico. Também no nosso YouTube, do professor Calazans, nós temos esse e vários outros acidentes aeronáuticos que você pode assistir também, compartilhar. Assine o nosso site e toque o sininho para que você receba todos os vídeos que eu vou produzir relacionado ao tema. Se você quiser também mais informações sobre os nossos cursos e vídeos, está aí o nosso e-mail e também nós temos o nosso Zap. Inclusive, no nosso Zap, nós temos grupos de CSI de aviação, grupos de perito aeronáutico, grupo de investigação. Interessante a sua participação. Não deu para concluir nada sobre esse acidente. Depois que sair a investigação concluída pelas autoridades aeronáuticas investigativas, nós vamos sim produzir outro vídeo comentando o que eles concluíram.
A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.